Bom, nós temos aqui um modelo de projeto, então a configuração da capa e da folha de rosto são essas aqui, né? Então, temos na capa o nome da instituição, a Unijales, Centro Universitário de Jales, curso de Psicologia, os nomes dos autores do trabalho dos integrantes do grupo, no meio da página, o título do projeto, e o último elemento aqui antes da margem é a cidade, o estado e o ano, como está aqui. Na folha de rosto sai as informações da instituição e sobe aqui para como primeiro elemento os nomes dos integrantes. O título do trabalho continua no meio da folha, e aí depois nós temos esse texto aqui explicativo do que trata o trabalho. Então, o trabalho apresentado à disciplina de metodologia da pesquisa em psicologia, que no caso 2, corrijam lá no projeto de vocês, do segundo ano do curso de psicologia do Centro Universitário de Jales, como requisito parcial e obrigatório para aprovação nesta disciplina, ministrada pela professora doutora Regina Maria de Souza. Bom, o que mais que nós temos aqui? Então, na sequência, nós vamos ter, então, no final da página, novamente, cidade, estado e ano, e aí depois vem a introdução. Vocês precisam colocar o número de página. Como é que faz para colocar o número de página? A gente vem em inserir, número de página, início da página, aqui, essa opção. Então, temos aí o número da página em todas as folhas. Só que a capa e a folha de rosto e o sumário não podem ter número de página. Então, vocês podem formatar na hora de inserir para não aparecer só a partir da terceira folha. Quem não conseguir fazer isso, pode colocar uma caixa de texto para cobrir. Então, ó, você vem aqui, desenha uma caixa de texto, cobre o número, clica 2 vezes em cima da caixa, vem aqui em contorno de forma e tira as linhas, ó. Contorno de forma, coloca aqui sem aparecer as linhas, então desapareceu o número ali, né? Tampou, a caixinha de texto tampou. A mesma coisa aqui. Clica de novo, ok. Eu não coloquei aqui, porque vocês já sabem, na sequência aqui antes da introdução tem o sumário, tá? O trabalho de vocês já tem. Quando vocês finalizarem o trabalho, é só vocês virem aqui colocar os números das páginas correspondentes. Bom, a introdução, como nós já conversamos na primeira correção, ela precisa caracterizar o tema, então, nesse caso, eu estou simulando aqui um trabalho sobre depressão. É necessário referenciar tudo que você utilizar, então, nesse caso, eu não copiei literalmente do documento da OMS, é uma paráfrase, eu reescrevi, mas a ideia original é deles, então eu preciso mencioná-los aqui. Então, eu posso fazer no final, certo? Ou eu posso colocar no início. Segundo a Organização Mundial de Saúde, abre parênteses, 2023, fecha parênteses. E aí eu sigo com o texto. Então, a mesma coisa acontece aqui, ó. Então, no segundo parágrafo também nós temos a referência dos autores que foram utilizados, a mesma coisa aqui, ó, Kovacs e Lopes Duran, 2022. Então, ou no início ou no final. Então, por exemplo, aqui está no final da afirmação, aqui no início da afirmação. Então, tem diferença? Um lugar é melhor ou pior? Não.
O que você não pode é ficar sem referenciar o que você está falando aqui. Bom, então aqui a introdução, depois um documento do Ministério da Saúde, novamente o Fiorense, aqui. Eu fiz uma introdução bem curta, porque é só para exemplificar para vocês. Bom, atentem-se para a seguinte questão. Aqui no final, no último parágrafo, eu coloquei a justificativa do meu trabalho. Então, a elaboração deste projeto justifica-se pela necessidade urgente de ampliar a produção científica e o debate acadêmico sobre o tema, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui temos, né, a justificativa do projeto. Bom, conforme as nossas aulas, o segundo elemento, o item 2, são as hipóteses, né, ou a hipótese. Neste caso aqui, eu coloquei só uma hipótese. Então, a compreensão integrada dos fatores biológicos, psicológicos e psicossociais envolvidos no transtorno depressivo maior contribui para diagnósticos mais precisos e para maior eficácia das intervenções terapêuticas. Então, essa é a minha hipótese. Então, é sobre essas questões que eu estou pesquisando. Depois, o item 3, objetivo geral, objetivos, 3.1, objetivo geral, 3.2, objetivo específico. Então, lembra do que nós vimos em sala, que eu posso utilizar para iniciar o objetivo? Sempre um verbo não conjugado, então nunca eu vou falar, o objetivo desse trabalho é, nunca, sempre começa pelo verbo não conjugado, analisar, identificar, avaliar, discutir, compreender, então são expressões que podem ser utilizadas aqui para começar, tanto o objetivo geral, que é um só, quanto os objetivos específicos, que em geral são 3, né? Nós trabalhamos com um modelo com 3 em sala. Bom, na sequência vem a metodologia. Lembrem-se que a metodologia, ela precisa contemplar a abordagem, que é qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, quando você trabalha com a qualidade das informações, interpreta as informações, e a quantitativa, quando você trabalha com dados, como o questionário que nós aplicamos. Depois da abordagem qualitativa ou quantitativa, vem o método. Nesse caso, nós estamos utilizando o método bibliográfico, porque vão ser utilizados livros, artigos e documentos oficiais publicados nos últimos anos. Quais são as plataformas? Isso aqui vocês podem copiar como está aqui, tá? Quais são as plataformas? Cielo, Google Scholar, PubMed e documentos gerais, né? E aí aqui nós temos as fases de desenvolvimento do trabalho, que sempre são as mesmas para todo mundo. Você pode escrever com as suas palavras, mas a sequência é essa. Então, levantamento bibliográfico, para pegar as definições, critérios, etc. Seleção e análise crítica das obras que abordam tratamentos farmacológicos, estudos de documentos oficiais, sistematização e discussão da literatura, relacionando ao contexto brasileiro, os dados, né, informações serão analisados para constituir o artigo científico que é o objetivo do projeto, é construir um artigo, fazer uma pesquisa. Bom, depois na sequência, todo o projeto traz um cronograma, quer dizer, o que vai ser executado em cada período. Aqui no caso eu coloquei um cronograma de janeiro a dezembro. Às vezes uma fase dessas aqui é desenvolvida em 2 meses, então janeiro e fevereiro, delimitação do tema, do problema, revisão de literatura. Então aqui é só um modelo, né? E aí na sequência vem as referências formatadas de acordo com a ABNT, como a professora da disciplina de metodologia 1 ensinou para vocês. Nós temos, né, o sobrenome, o último sobrenome ou nome da instituição em maiúsculo, o título do trabalho em negrito, subtítulo não é, edição, cidade, editora e ano. Se for uma revista ou um jornal, então a literatura nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, utiliza muito a expressão jornal, ao invés de revista, como nós aqui no Brasil.
Então, se for uma revista ou um jornal, não é o título da publicação que vem em negrito, né? O que vem em negrito é o título, o nome do livro, o nome da revista, né? Da revista, do jornal, seja o que for. Então, é isso. Aqui nós temos algumas referências em inglês. Nunca coloque uma referência em inglês se você não souber ler em inglês, tá bem? Então, essa aqui é a sequência toda do projeto, como é que ele vai ficar. Então, olha só, ele ficou capa, folha de rosto, introdução, hipóteses, objetivos, objetivo geral e específico, metodologia, cronograma e referências. É isso que vocês precisam fazer, né? Então, a hipótese vocês já têm, o cronograma vocês podem copiar como está, a metodologia vocês podem adaptar para o trabalho de vocês, né? E colocar aqui formatadas as referências que vocês utilizaram. Então, esse é um modelo simples, mas fácil de vocês entenderem. Tenha sempre em mente o seguinte, não inventa, não aumenta, menos é mais, e modelo é para ser seguido. Então, pega esse modelo aqui, olha tudo, formatação, espaçamento, e vê se o teu tá igual. Se não tiver, faz as alterações que são necessárias. Então, por exemplo, aqui no corpo do texto, ó, o texto precisa ser todo justificado. Como é que faz isso? Seleciona, vem aqui, ó, clica aqui, o texto fica todo alinhado, né? O único lugar onde o texto não é alinhado é nas referências, ó. As referências, na verdade, são recuadas à esquerda de quem olha. O restante, para a formatação das referências, para os espaços, você clica no botão direito, vem em parágrafo. Nas referências, aqui tem que ficar 6 e aqui simples, tá bem? Para ficar formatado corretamente. No corpo do texto, presta atenção a uma coisa. Seleciona, clica no botão direito, vem em parágrafo. Aqui tem que estar 0, aqui 0 e aqui 1,5. Se aqui tiver 6, como a gente faz nas referências, vai ficar um espaço aqui entre o parágrafo e o outro que não existe, tá bem? Então, essa é a formatação correta do texto.